esse é mais um remendo que a gente está colocando para tapar um problema muito maior. A gente tem uma estrutura que ela é construída de um jeito que tá dando errado. Então, e assim, em vários lugares. Então, eu vou lá para o meu lugar de estimação, falar, por exemplo, de como a gente escolhe, como a gente coloca o ministro do STF, tá? Então, o jeito, todo o jeito vamos lá, para o ministro do STF, do nome dele ser ventilado a se tornar um ministro do STF até ele se aposentar, tudo nesse caminho aqui, ele já tá meio estranho, porque a gente pode ter pensado que isso seria bom ou foi pensado com algum tipo de virtude, mas do jeito que está, a gente tem na prática o Dias Toffoli. É verdade, Né? Exato. O Dias Toffoli, certos ministros do TCU, governadores... Não, por que o Dias Toffoli? Porque o Dias Toffoli fica lá mais quantos anos, Renan? Pô, mas assim, Porra, ele fica lá há muito tempo, meu irmão. Entendeu? Então, assim, aí como é que a gente arruma? A gente, agora não pode mais os caras que vai ficar mais de 20 anos. Isso aqui, vamos dizer que rola uma parada assim. Isso é tampar um negócio, mas assim, e a sabatina? Que não Tá vai ligado? ter, que vai ser fingida. E assim, Lógico. porque assim, o Bessias, ele rodou, legal. Primeira vez em muito, tem gente falando que é a primeira vez. Teve mais outra vez, mas de certa forma, a primeira vez. O Bessias rodou. Tem gente dizendo que ele rodou por causa de um certo celeuma político que tinha e não necessariamente por conta das capacidades dele. Até porque a gente sabe que as capacidades não são necessariamente importantes. Temos Dias Toffoli, né? Então, o jeito de escolher os caras já tá ruim pra todo mundo, que eu quero dizer. Tá ligado? Até pro cara que deveria mesmo passar pelo processo da parada toda, já tá zoado pra ele. Porque se ele não for político, ele já se fudeu. Ou se ele não for o político que tá no momento certo. Porque o Bessias, que tem envolvimento político lá profundo com o Lula e o caralho, rodou por causa do momento, né? Se o momento fosse levemente diferente ali, ele provavelmente teria sido aceito. Sim, Né? sim. Então, o meu ponto é, a 6x1, na verdade, mudar a 6x1, é mais um negócio desse, um curativo numa coisa inteira Sim. que precisa ser revista. É que ela não é nenhum curativo, cara. É que não é nem um curativo, eu quis dizer um... eu não sei o que eu quis dizer. Talvez ela seja um curativo. Novamente, eu entendi teu raciocínio agora. Ela é pro eleitor ou pro brasileiro comum, é como se fosse um curativo, um band-aid que ele tá pondo porque ele tá machucado. Mas para o problema de produtividade, ela é tipo assim, a gente tá botando um monte de dinamite dentro de um lugar que tá rolando uma fogueira. E Sabe, assim, tu tá botando um band-aid, só que tu é hemofílico, tá ligado? Não adianta nada. É verdade. Né? E assim, é iludir as pessoas. Então as pessoas estão... Né? O Brasil, ele tá perdendo emprego formal. Agora a gente tá dificultando as pessoas a terem emprego formal. Todo mundo concorda aqui no Brasil. Mesmo petistas começaram a concordar. Até um tal de Quaquá, lá do Rio de Janeiro, do PT do Rio. Vale nada. Mas ele falou, não dá pra ter tantas pessoas vivendo no Bolsa Família. Eles mesmos, 40% dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família. Aí as pessoas que defendem o fim da escala 6x1 acham o seguinte, não, isso é ok, completamente ok você ter tantas pessoas no Bolsa Família. E ao mesmo tempo também é ok que as pessoas estão pagando a conta disso e vão trabalhar menos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. As pessoas estão... A gente está tendo um problema que as pessoas estão trabalhando menos no Brasil. O Brasil está empobrecendo, não tem emprego de qualidade. O Brasil está numa situação horrorosa. Horrorosa quando comparado com outras nações. Quando você compara o que outras nações no mundo cresceram, a gente foi ficando para trás de todo mundo. Índia, Vietnã... a China, então, a gente lembra que no começo dos anos 2000, a gente falava, o trabalhador chinês é um escravo. Ele ganha muito mais do que o trabalhador brasileiro, tem muito mais dignidade que o trabalhador brasileiro, é muito mais respeitado que o trabalhador brasileiro. Ele tá vivendo melhor que o trabalhador brasileiro. E aí? A gente vai ficar sempre vendo alguém que a gente zoava antes tá melhor do que a gente? Uma curiosidade pra quem tá assistindo, quem é do Rio Grande do Sul, confirme. Tem uma área, que eles usam até hoje esse nome, não sei se é a geral, ali nos estádios, tanto do Grêmio quanto do Inter, que até os anos 90, eles zoavam muito, chamavam de a Coreia. Vou lá na Coreia. Que era a galera pobre. A galera pobre era o que eles chamavam de Coreia. Você hoje consegue pensar nesses termos? Não.
Né? Coreia hoje é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Tem uma favela no Rio que é a favela da Coreia. Que era a mesma analogia que, tipo, nossa, aqui é tão ruim que é uma Coreia. Olha que loucura, cara. Pois é. Então, assim, hoje você imagina a Coreia, a pessoa pensa um dorama, carros bons, Samsung e tal, só o topo. A Coreia deixou a gente pra trás. Eles estavam pior do que a gente. Eles hoje são tão melhores que hoje um brasileiro sequer consegue imaginar estar perto da Coreia. Hoje eu falo pra ela, um dia a gente pode ser uma Coreia. Galera, tá louco, maluco. Se eu estasse 40 anos do tempo, imagina, vou na Coreia, hein? Aquilo lá é o inferno na Terra. Vietnã, nos zoavam os Vietcongs, tá desenvolvendo. Outros que a gente zoou, Índia. Índia resolveu mais saneamento básico do que Brasil. Tá? Então a gente fica aí, né? A gente tem que entender que a gente gosta de contar pra todo mundo, pra criança, a fábula da cigarra e da formiga. Às vezes a gente optou por ser a cigarra e o mundo optou por ser formiga. A formiga tá bem, a cigarra tá se ferrando. Eu tô avisando, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando, vocês querem dançar o Oruan, né? Vai dar ruim, irmão. O inverno tá chegando. Canta aí um Oruan pra nós, então. É, isso aí. E agora não, mas agora o Neymar vai pra cá. Agora vai. Agora vai o quê? Mas vem cá, vamos dizer que tu seja presidente da República, meu irmão. Tu vai se contratar pra fazer showzinho também? Não. Hoje meus shows da banda Limão Rosa, as pessoas pagam pra ir. E sim, minha banda está crescendo, Igor. Então eu vou ter um show lotado agora em Porto Alegre. Puta que pariu, hein, cara? Mas o som é bom, Igor. Eu juro pra você, o som é bom. Não é nem isso, é que é curioso, entendeu? Eu acho que é demais. Desculpa, é que você é um cara que você não pode gostar do que você tá vendo. Mas, poxa, que outro presidencial vou vir aqui? Eu tô lançando um álbum, Igor. Tá? Eu compus as músicas, maneiro. as letras são boas, composição boa, toco guitarra, gaita, banda boa. Que outro... Eu falo assim, o Zema, pô, ele come pão de queijo. Esse é o poder especial dele. Legal. Pô, Enche o saco do Gilmar Mendes também. Faz uns vídeos de IA, poxa, fez um vídeo de IA. O Caiado monta cavalo, legal. Porra, legal. O Flávio, financia filmes com caro. Pô, cara... Eu tenho uma banda de rock. Escrevo, criei uma revista, criei aplicativo, rede social. Uma banda de rock não é coisa de comunista, não, cara? Não é, não. Não é, não. É legal pra caramba. E se for, também tô nem ligando. Tô nem ligando. E pior que o meu ainda é rock psicodélico, né? Porra. Rock doidão, improviso. Eu já vi umas paradas, eu já vi. Ó, o Vitor mandou aqui, ó. Seu projeto pras favelas prevê remoções? Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da... Caralho, faltou umas vírgulas. De novo. Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da área policiar ou instalar um efetivo permanente nas favelas retomadas, como as UPPs? O problema da UPP, a UPP fez uma retomada. Você vivia no Rio na época do UPP, certo? Então houve a tomada, tiraram o crime organizado de início, instalaram uma base permanente. Só não chegou o resto. Não chegou o resto. E assim, pra você destruir o crime, você precisava aumentar as penas, fazer presídio, fazer o ciclo completo e desfavelizar. O problema é que um governador não consegue fazer isso, e nenhum governador iria conseguir fazer isso. E eu não, pelo amor de Deus, eu não quero defender os governadores do Rio, né? É um suicídio pra mim. Deixo isso pro Lula e pro Flávio defenderem. Eu não vou defender governador carioca. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você alterou as penas para membros de facções, e alterou as penas para roubo, furto. Você muda o sistema de incentivo para o cometimento de crime, e aí você começa a falar, ok, eu tô desfavelizando. E aí você tem que vir com um projeto muito sério de desfavelização, um projeto de urbanização. Sabe como você resolve a pessoa que realmente sofre da escala 6x1? Tendo um emprego perto dela. Em geral, essa pessoa no Rio vive na favela. Em São Paulo, ela vive na periferia. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que criar zonas econômicas especiais voltadas para as comunidades periféricas, para eu fazer a instalação de empresas nesses lugares. Então, se eu começo a verticalizar algumas favelas, eu abro espaço. As pessoas estão morando verticalmente e abro espaço para eu colocar empresas. Eu tenho que montar um polo empresarial com contratação, com que tenha, vamos dizer, mão de obra intensiva. Vou dar um exemplo. Call center, um exemplo que ainda tem. Você pega setores, serviços, pega os próprios prestadores de serviço que estão instalados na favela e coloca ali. E você cria uma zona econômica especial para fazer o emprego ficar ali e manter as pessoas ali. E você fazer coisas que atraiam pessoas de fora para irem até lá. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa não precisa pegar 10, vai botar 3 condições para ir de um lugar para o outro.
Você faz a pessoa ter uma vida próxima, ela tem um senso de comunidade, de pertencimento e emprego ali. E aí você tem que urbanizar e entregar para aquela pessoa uma dignidade, que é a seguinte: não é que apenas vai ter uma base policial. Se o cara for fazer um pancadão lá, o cara vai preso. Se a pessoa jogar lixo na rua, ela vai tomar multa, e se fizer isso 2, 3 vezes, vai presa. Se a pessoa pichar a casa do outro, ela vai presa. A pessoa tem que entender que ela se tornou parte de uma civilização. E que agora ela vai ser respeitada e ela vai ter direitos e deveres, como qualquer cidadão. E aquela pessoa quer ter o direito e quer ter o dever. Quando uma pessoa... As pessoas humildes que estão na favela, elas são muito religiosas em geral. As igrejas evangélicas estão presentes. Quem que ela vai na igreja? Ela vai lá para ter direito? Sim, ela vai acima de tudo para ter dever. Dever com a comunidade, dever com Deus. Vai ter, vamos dizer, certos comportamentos. Desde a rotina de ir pra igreja até abdicar de certos comportamentos carnais e tal. Então a pessoa quer deveres. A pessoa quer autodisciplina. E ela quer ver o resultado disso na vida dela ao redor. O bairro dela tem que refletir isso. Então a desfavelização, naturalmente, passa por esse processo, mas não vai acontecer sem eu alterar as leis penais. Fato, não vai. Tem que vir de cima, tem que vir do governo federal. O Chimes mandou: você falou sobre constância. Para o público que pensa e não idolatra nem lá nem cá, como explicar a imoralidade do fundo eleitoral e pegar? Foi um mal necessário, a gente falou sobre isso. Mudará se tiver a oportunidade? Eu já falei pra galera que 2 coisas dá pra fazer. Um é acabar com o fundo eleitoral, ou o fundo partidário. O outro é redisciplinar ele. Qual é, pra mim, a forma de redisciplinar? Hoje, o fundo eleitoral é um instrumento que faz com que partidos que elejam muitos deputados ganhem mais dinheiro, que vira mais fundo eleitoral, que eles investem para eleger deputado. Isso não serve para o Brasil em nada. Agora, se o fundo eleitoral e o fundo partidário forem determinados pelo desempenho concreto de um prefeito em melhorar a vida das pessoas, ou seja, imagina o seguinte: se um prefeito que está no partido do Kassab, PSD, ele entrega melhorias na educação, na saúde, na segurança, ele vai ganhando pontos. Aí você vai somar todos os prefeitos desse partido que ganham muitos pontos. Quantos mais pontos eles tiverem, mais fundo partidário esse partido tem. Ou seja, o estímulo de um cara que é presidente do partido é: vou botar prefeitos bons, que aí eu aumento o meu poder. Aí o dinheiro tá tendo um fim positivo que vale, assim, centenas de vezes qualquer valor. Não, milhares de vezes o valor do fundo. Milhares de vezes, porque você está apenas investindo na melhoria da qualidade do serviço. Hoje, qual é o critério? O partido recebe um dinheiro baseado no número de deputados que ele elege. Pronto, lança um monte de idiota que tem a voz. Então, o cara tem voto, é um idiota, ou o cara compra voto, é um idiota. Aí os partidos fazem isso. Por isso que o fundo eleitoral, para o sistema brasileiro hoje, ele é nojento. Ele é asqueroso, porque é um sistema que valida a classe política lixo que a gente tem. Se a gente muda o critério, eu acho que é até melhor do que não ter. No fim, é um investimento, no fim das contas, né? Aquele investimento que que é meio invisível mesmo. Porque se o que tu tá propondo funcionar, a gente vai ter um incentivo para que o dinheiro, para uma competição por essa grana, né? Motivada, quer dizer, determinada pelo bom desempenho de um administrador. Então, quanto melhor um administrador desempenhar o seu trabalho, mais o grupo político desses administradores, terá dinheiro para se perpetuar no poder. E, o cara só quer se perpetuar no poder e a chance dos outros. Irmão, nesse momento que a gente tá assim, tá ruim, viado. Tá ruim. A gente já tentou um monte de... Estamos tentando uma parada aqui um tempão. Pô, bora tentar uma parada diferente. Diferente. É mudar o sistema de incentivo. A cenourinha que vai ficar na frente do partido não é a cenourinha do eleja um monte de deputado, melhore a cobertura de esgoto no município, melhore a qualidade de educação e aumente a atividade econômica. Sabe como é que essa coisa vai se pagar? Se eu aumento a atividade econômica nestes mais de 2 mil municípios que não têm atividade econômica, que vive de repasse do governo federal, isto aumenta o PIB. Isso faz as pessoas saírem do Bolsa Família. Você já economizou centenas de bilhões todo ano. Se isso for o sistema de incentivo que faz a política alterar, é um investimento que vale a pena. Eu tô querendo reorientar os investimentos do Estado brasileiro. A pessoa que tá ouvindo do fundão, o fundão como tá hoje, ele precisa acabar. Agora, você falar de 5 bilhões em investimento que vai gerar em centenas de bilhões em mudança na lógica política, ele passa a valer a pena. A gente tem que reorientar o sistema de incentivo da política. E eu preciso que a pessoa que tá no ouvido seja madura para entender que o discurso mais fácil, que ela fala assim, vou acabar com tudo. Eu realmente, assim, se eu não conseguir passar isto, que é a mudança no sistema político brasileiro, eu acabo com o fundão. Eu vou lutar só pra acabar com o fundão. Agora, isso aqui vale mais a pena do que só acabar com o fundão. Tô entendendo. Entendeu? E pra galera entender, o fundão hoje, acho que é 4, 5 bi a cada 2 anos de eleição.
Então, ou seja, em quadriênio são 10 bi e tem um fundo partidário. Emendas parlamentares todos os anos são quase... São coisas de 60 bi. Em 4 anos são... É que vai aumentando por ano, né? Vai ser coisa de... Em 4 anos, num mandato meu, se não mexer, vai ser coisa de mais de 300 bilhões de reais. Isso é um valor inimaginável. O dinheiro que vai para os municípios e não é usado, e é mal usado, quanto que isso custa? São, num quadriênio, se bobear, dá trilhão. Então, que tal nós... Repensar. É lógico.